Fala, super! Tudo bem com vocês? Ó, não sai daí que hoje eu tô recebendo aqui um supermercadista de verdade, tá? Que aumentou seu lucro, cresceu a sua empresa e se eu fosse você eu não saía, não tirava o olho desse podcast, tá bom? Não sai daí, segue a vinheta. Boa! Pessoal, ó, sejam bem-vindos ao podcast da Rota Marketing Digital, tá joia? Eu sou o Renan, tá? Eu tenho um convidado aqui que é meu grande parceiro, meu sócio aqui, meu irmão, Rafael Pena, representando o Imperial Supermercado, né, meu irmão? Isso, fala pessoal, beleza? Show de bola, cara. Seja bem-vindo aí mais uma vez. Show. E hoje a gente tem história pra contar pra esse pessoal que tá em casa, não tem? Pô, com certeza, né? Pra quem não me conhece aí, né, eu sou o Rafael Pena, eu sou diretor do Supermercado Imperial, fica na cidade de Roseira. Sou também CEO hoje da startup Super M Digital, né, que trabalha com um aplicativo para delivery para supermercado. E sócio aqui da Rota Marketing Digital, onde a gente vai fazer história e levar a mensagem aí para vocês, supermercadistas. É isso aí, cara. Ó, então, a ideia nossa realmente é fazer a nossa história mudar a sua história, tá? Então, por que a gente tá falando isso? Você vai entender no decorrer desse podcast, tá? Então, vou repetir, não sai daí realmente, tá joia? Já pega aquela água, já faz aquela pipoca que hoje, e principalmente, caderno e caneta na mão, né, Rafa? Show, tem muita Vai ser coisa boa importante, aqui. muita coisa boa, tá? Dicas valiosas aí que o Rafael vai dar, de o que ele passou, tá bom? A gente vai contar um pouco de história aqui hoje, então se eu fosse você, já ia anotando tudo pra você já começar a aplicar e mudar a sua história, assim como a gente tá mudando a nossa, beleza? Isso Rafael, aí. conta pra gente, cara, quanto tempo que você tá no front do mercado já, cara? Cara, já vai fazer quase 12 anos. 12 anos, cara. 12 anos. E assim, a mentalidade do Rafael hoje pra mentalidade de 12 anos atrás mudou muito? Você buscou muito conhecimento? Nossa. Ou o cara que tá há 30 anos no mercado, ele tem que ser o mesmo aqui, ó. Centrado, não muda nada, já deu certo antes, time bom não muda. Como é que é? Não existe isso. Pra Não mim existe. não existe, cara. Time bom que continua ganhando, ele tá sempre evoluindo. Isso aí. Não tem essa de, o time que tá ganhando não se mexe. Se mexe sim, cara. Se quiser continuar na dianteira em 10 anos, continuar na liderança, você vai ter que mexer muito. Inovar muito sem medo, cara. Eu costumo falar que a minha loja é um laboratório. Eu testo muito. Eu dou condição pra minha equipe errar. Que legal. Eu aprendo muito com o erro. Então, assim, nossa, eu vivo errando, cara. Acho que eu mais erro do que acerto, mas os acertos que eu vou ganhando e a experiência vão continuando, faz com que eu dê saltos maiores, né? Perfeito. Então, assim, a gente, nesses 12 anos, se for ver o que eu cresci aí, né, a gente vê que muita empresa não consegue crescer isso numa cidade pequena, com potencial de consumo limitado. No caso eu tenho aqui, entendeu? Mas o que eu quero compartilhar nessa jornada com vocês, eu queria compartilhar mais essa jornada dos últimos 6 meses, né? Que eu queria trazer aqui hoje, por exemplo, qual que é a mensagem, né? Esforço versus resultados. Ó, legal. Então, e que é incrível, cara, o que um supermercadista consegue fazer durante 6 meses. Então eu quero compartilhar, né? Eu já gravei, inclusive, um vídeo falando da minha história empreendedora, né? Foi, inclusive, no canal lá do Thiago Vieira. Pessoal que não segue ele ainda, segue lá, o primeiro podcast dono do supermercado do Brasil. E eu tô lá também contando a minha história, né? E aí eu falo de outras coisas que eu empreendi também nessa jornada junto. O supermercado sempre teve ali, sempre foi a minha base de tudo. Eu nunca larguei o supermercado, mesmo mexendo em outros negócios muito lucrativos, mas eram os negócios passageiros. Eles entravam e saíam, né? Mas o supermercado, não numa crescente tão grande, porque ele demanda muito investimento, é isso que eu vou falar aqui, né? E então, assim, ele sempre foi crescendo, não em ritmo muito acelerado, mas ele sempre teve crescimento mês a mês, ano a ano. Perfeito, cara. Perfeito. Entendeu? E essa frase que você comenta, cara, é uma frase que mexe um pouco com a gente, né, cara? Porque eu costumo falar, né, cara, que aquela mente que ela cresce, que ela muda, que ela tem novos conhecimentos, ela nunca mais ela volta a ser o que era antes, cara. Então, Sim. você realmente é o resultado dessa frase, né, cara? Você buscou evolução, você se esforçou e junto disso tudo é o resultado que vem junto, né? Sim. Cara, e assim, o que acontece? Quando a gente cresce, tudo cresce em volta da gente. É isso aí. Certo? Então, por exemplo, no momento, né, a gente começou, né, meus pais já estão na loja aqui, já faz mais de 25 anos, né, então, assim, começou num ponto alugado, depois meus pais compraram um imóvel, montou ali um primeiro galpão e tal, né, tem toda a trajetória de crescimento, começou com um sacolão, foi evoluindo ao longo dos anos, então, é uma baita de uma jornada, né.
E depois eu entrei na direção, né? Assumi realmente a frente do negócio e também continuei crescendo, dupliquei o tamanho, né? Então, assim, é uma história de realmente muita luta, muito sofrimento mesmo, que quem vive supermercado sabe, né, qual que é a dificuldade realmente de se fazer crescer. E sempre foi assim, cara, sempre foi testando, sempre foi arriscando, nunca tive investidor, nunca tive grana, sempre foi na cara, na coragem, tipo, na pedalada, entendeu? Tipo, muitas vezes foi preciso fazer, outras a gente conseguiu juntar caixa, levantamos. O investimento do supermercado, ele é altíssimo. Qualquer coisa que você mexe hoje na loja, você vai comprar um freezer, uma geladeira, é o valor que às vezes, se você comprar 2, 3 geladeiras, é o valor que você vai ganhar ali em 2 meses de lucro, entendeu? Caramba. Então, assim, é um negócio que eu costumo falar, né? Para muitas lojas, muitos donos de mercados reinvestem muito dentro da loja e outros realmente depenam a loja e passa um tempo, vende, né? Entendi. Então, por exemplo, e falando, né, do crescimento da loja, eu vi isso acontecer na minha loja. Então, cada vez que a gente aumentava a nossa loja, o nosso concorrente aumentava também. Sério, cara? Cara, tipo, como que a gente tem o poder de puxar as coisas? Então, por exemplo, eu aumentei essa loja aqui, certo? Aumentei mais 300 metros de loja e meu concorrente foi lá e construiu uma de 500. Caramba. Aí eu fui lá e aumentei mais 300, tipo, mais 500, aí foi meu outro concorrente foi lá e já fez uma de 800. Então, assim, você vê que a gente mexe e faz com que as outras pessoas também se mexam, porque eles não querem ficar para trás. Mas eles também não têm a iniciativa e a coragem de arriscar. Entendeu? Então, eles esperam, né? E isso é bom a gente ver que isso faz a gente perceber que a gente tá na dianteira, que a gente tá na liderança. Então, assim, eu fico sempre pensando, no dia que eu tiver que ir lá no meu concorrente ver o que ele tá fazendo, aí eu tenho um grande problema dentro de casa. Mas, cara, eu vou contar aqui pra vocês aqui, vocês vão ver, assim, que, eu sei lá, faz anos que eu não atravesso a rua pra ir lá olhar pro meu concorrente, porque, cara, eu já sei o que eu preciso fazer. Sim. Então, assim, eu olho aqui, eu fiz muita coisa, irmão. E, tipo, eu olho e falo, caramba, eu não fiz ainda nem 50% do que eu queria fazer. Tem muita coisa pra fazer. Muita coisa. Meu sonho é grande, irmão. Em 6 meses, cara, uma das coisas que eu notei foi a pintura de toda a estrutura, né, cara? Isso, boa. Vamos falar nesse ponto aí, né? Tipo, um ponto de reforma da loja, né? Às vezes as pessoas acham que é uma coisa simples, né? Opa, aí, ó. Olha o tamanho da brincadeira. Então, assim... Quantos metros quadrados tem aí, meu irmão? Cara, esse prédio novo aí tem 535 metros quadrados. Então, só o galpão novo. Só o galpão, né? 500... O novo. Basicamente, a loja tá funcionando nesse galpão novo e no galpão do meio, né? O outro galpão tem algumas outras coisas rolando lá e tal. Mas a loja hoje, ela tem 700 metros de área de loja, de área de venda. Então, assim, uma loja tem um potencial ainda de crescer muito, ainda de dobrar a minha venda. Então, é o que eu tô falando, a escalada do mercado, ela não é, aumentei, vou lá e vou aumentar. Porque você precisa colocar grana, você precisa colocar estoque, mercadoria. E quanto tempo você demora para fazer dinheiro, entendeu? E além disso, né, você precisa viver o dia a dia também, entendeu? Então, assim, não troquei de carro, não comprei casa nova, não construí. Agora é a hora de afiar o machado, assim, né? Faz anos, né, que eu tô nessa pegada, que eu tô realmente investindo na loja. Você imagina qual que é o investimento para construir um prédio desse. Meu né? Deus. Então, assim, realmente... E fui eu que construí, eu que toquei obra, saca? Tipo, cara... Você participou de tudo, eu viajei vários estados, visitei muita loja. Ô, Rafael, conta pra mim uma coisa, meu irmão. Uma loja, a big de uma loja agora, desse tamanho, né? É facinho fazer uma reforminha, pintar, trocar algo de lugar? É simples? Como é que é? Cara, dá muito trabalho. Tipo assim, quem vive a loja sabe que qualquer mudança em supermercado dá muito trabalho. Então, assim, falando em questão de reforma aí, né? No caso, pintura da loja, né? Você estava aqui nesses 6 meses, você viu isso sendo feito, né? As pessoas, elas geralmente estão acostumadas, elas veem... depois que tá pronto, né? Elas não veem a dor do que um dono de supermercado sofre pra fazer tudo aquilo ali. Muitas das vezes, cara, essas mudanças, elas acontecem na madrugada, né? Porque depois que o supermercado fecha, os clientes vão embora. Por exemplo, você imagina pintar a loja, então uma loja daquele tamanho, olha, essa foto é antigaça, tipo, essa foto aí deve ter uns 3 anos, muita coisa já foi feita depois com certeza. daquela foto ali. Então, por exemplo, pintar um prédio desse com pé direito de 5,5 metros, então, assim, quando pintou a loja, né? Antes de pintar, tem que passar um selador.
né, tratar o bloco, Preparar, e depois né? preparar, e aí depois você vai lá, você pinta, aí você tem que passar 2, 3 demão, Ixi, tá entendendo? vai dias e horas. Cara, então assim, eu fiquei durante um mês vindo todos os dias de madrugada na loja, trabalhando durante o dia e depois vinha, depois fechava das 9, ficava até 4, 5, outras vezes até 6 horas da manhã. Aham. Acompanhando a pintura, né? Acompanhando a equipe aqui, a gente tem que estar junto, sempre falta alguma coisa, então assim, cara, todo esse processo, desde o processo que você toma a decisão, vou fazer a reforma, daí você tem que, né, contratar profissional, e aí depois você tem que comprar o material, Sim. fazer o cálculo, negociar, comprar, trazer, deixar disponível, e aí você tem que, por exemplo, cara, montar e desmontar, como eu falei, para pintar a loja com um pé direito alto desse, andaime, então todo dia monta o andaime, Misericórdia. depois desmonta de manhã, entendeu? E só para isso, você imagina a maior parte das coisas ficam encostadas na parede, né? Então, gôndola, geladeira de hortifruti, geladeira de cerveja. Então, você imagina pegar uma cervejeira de 5 portas, abarrotada de bebida. Meu Deus. E aí você tem que tirar tudo de lá de dentro e arrastar aquilo ali, e aí monta o andaime, pinta, e depois volta a geladeira pro lugar, porque 7 horas da manhã a loja tem que abrir, irmão. Normal. Tem que estar tudo lá funcionando. Beleza. Você não pode perder venda. Então, cara, é muito desgastante, velho. Então, tipo, além de todo investimento financeiro, tem toda uma preparação, um planejamento, uma organização, uma energia. O que eu falo é o seguinte, cara, o supermercado é um negócio de energia. Varejo, irmão, é energia pura. Se o cara não tiver energia e vontade, Não aguenta. não aguenta pressão, Não fica um ano. Não fica um ano, vende. Olha Vende isso, cara. mesmo, porque é pauleira, é o que eu tô falando. Isso aqui é só quem é dono raiz mesmo, sabe do que eu tô falando. Ó, e se tiver dono raiz ligado? aí, que tá entendendo, está se identificando com essa história, comenta embaixo aí, já deixa o seu like, tá? E Boa. porque tem muito mais história pra acontecer aí, o Rafa só tá no começo. Só E tamo conta uma aquecendo. coisa pra mim, meu irmão. Teve troca também de lâmpada, você fez uma Isso, reforminha bacana, Isso que eu né, tô falando, cara? nesses 6 meses, então, por exemplo, pô, já comecei ali pintando, aí aproveitei que já tava aqui nas noites, né, fazendo a pintura e já tava montando o andaime, pô, já aproveitei e falei, pô, já vou trocar as lâmpadas, né, tinha que, já faziam 4 anos, então que o prédio já tava pronto, fiz troca de mais de 30 lâmpadas, umas lâmpadas, cara, e tipo assim, só que eu falo pra você, cara, parece que as coisas são simples, Uhum. tá? Vai Tipo, trocar. até é simples, mas nunca é fácil. Por exemplo, cara, acredite se quiser, meu. Tipo, o que aconteceu? Quando eu construí o prédio, existia um modelo de lâmpada. A Certo. lâmpada ela tinha 2 rabichos pra você fazer a ligação. Então, ou seja, toda a fiação elétrica foi construída em cima disso, Sim. certo? Em cima do forro, certo? E aí, o que acontece? Sai uma nova norma, certo? De lâmpada, que a lâmpada agora só tem um rabicho. A ligação é feita de um lado só, não precisa mais de 2. Caramba. E aí você tem que fazer o quê? Então você tem que botar um andaime lá, você tem que subir, você tem que trocar toda a fiação, todo o modelo da fiação, certo? Pra atender uma nova norma, porque aquela lâmpada não existe mais. Então, tipo, cara, aí beleza, então é eletricista, é fio, o preço do fio você disparou, né, nos últimos 6 meses, então, tá vendo? Ah, mas é só trocar a lâmpada. Cara, se fosse só trocar a lâmpada, ó, tava lindo. Mas quem vive supermercado, passa pelas dificuldades, sabe que não é só trocar uma lâmpada. Então, é todo o movimento de energia que precisa ali. Então, você vai lá, você vai contratar um eletricista, foi lá, comprei fio, trouxe o fio, papapá. O investimento financeiro é alto, o investimento da equipe é alto. Nossa. E não é só o investimento meu que deu o impulso para acontecer, tem toda a equipe depois que ajuda fazendo a retirada dessas prateleiras, tirando os produtos. Cara, para montar andaime e passar na loja inteira. Imagina. Exatamente. Então, assim, uma sacada, inclusive, que eu dou pra galera. O layout também já tem que estar funcionando. Layout. Então, assim, o que acontece, na verdade, por exemplo, uma dica, né, que eu venho fazendo isso na minha loja, justamente eu aprendi por causa da marcenaria, cara, os móveis todos que puderem ter rodinhas, o ideal é tudo ter rodinha, cara. Tudo que você for comprar em supermercado hoje, faça com rodinha. Ó, dica aí, ó, pra você que tá assistindo, você que vive a dificuldade de fazer a reforma e tá ali no dia a dia e ter que pegar pesado quando tudo fecha, meu irmão. Olha essa Não dica. só reforma, mas a rodinha ela te ajuda em fazer limpeza. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, os meus móveis de bebida hoje são todos com rodinha. Os meus móveis de produtos naturais são todos com rodinha. Então, você arrasta aquilo ali com uma velocidade muito prática. Mas mesmo assim, dá muito trabalho. Claro. Entendeu? Tem muita coisa que eu tenho rodinha, mas tem muita coisa que é antiga e eu não tenho. E aí teve que ser no braço, meu irmão. Tem que ser. Tá ligado? Então foram horas, dias e dias fazendo tudo isso pra trocar, simplesmente trocar uma lâmpada. Então, às vezes, o cliente chega aqui, ele olha lá, ele acha que é obrigação, realmente é obrigação manter a loja, cara, mas é um desgaste muito grande,
né, financeiro, de energia, e fora isso, todo o negócio tá acontecendo durante o dia. Então, assim, é uma jornada de supermercadista. Por isso que eu falo, fala super! Porque, cara, tem que ser super, velho. Tem que ser super. Então, assim, você vê coisa simples. Então, beleza, fui lá, troquei a lâmpada, troquei a fiação, troquei isso, papo. Essa foi uma pequena reforma que eu fiz. E o cara, tipo, eu trabalhei realmente muitas noites mesmo, pra fazer essa mudança. E hoje o cliente chega, ele olha na loja e fala... Ele sabe que mudou, mas aquela mudança só foi percebida, sacou? Tipo assim, no dia a dia ela é imperceptível, né? No primeiro dia ele sentiu aquele impacto. Nossa, a loja tá mais clara, tá mais iluminada, tá bonita e tal. Passa 2, 3 dias, ele nem lembra mais como é que era antes. Sim, igual a gente, né, por exemplo, né, antes de ter a televisão aqui no estúdio, antes de ter pintado aqui, a gente provavelmente não lembra. Eu mesmo, né, apesar de ter feito tudo isso, não lembro de como que era antes. Até tô esquecendo da cor da mesa preta, nós trocamos a mesa aqui, né, como é que era a mesa antes. Então, assim... A gente vai se adequando, né, cara? Cara, então, assim, mas essas coisas, elas foram feitas pelos supermercadistas. Supermercadista, ou seja, tem que trabalhar muito. Né, mas é o que eu tô falando. É incrível o tanto de coisa que a gente tá fazendo. Que a gente pode fazer em tão pouco tempo, né? Sim, então, cara. Por exemplo, e numa loja grande igual a minha, você vê que qualquer mudança, qualquer reforma, qualquer manutenção, ela é caríssima, ela é altíssima. Entendeu? De todos os aspectos. E mesmo assim, eu não deixo de fazer. Cara, e o crescimento, ele tem que estar... na sua rota, o crescimento ele tem que fazer parte do supermercadista. Aquele supermercadista que tem aquela lojinha pequena, ele é praticamente obrigado a ficar daquele jeito ou ele pode mudar o jogo? Porque a gente vê, cara, no mercado, no Imperial, que ele houve crescimento de categorias, de setores. Então isso é normal ou não? Você tem que ser super de verdade pra você querer crescer, querer implementar coisa nova, tecnologias. Sim. Cara, né? aí é mais do perfil do diretor, sacou? Porque é o seguinte, eu acredito, sempre acreditei, por isso que eu sou um cara inquieto, que não existe estabilidade, né? Ou você tá crescendo, ou você tá caindo, né? Então, assim, isso aí é a base do empreendedorismo. Não existe essa de você tem um negócio e ele vai continuar prosperando pro resto da vida se você manter o mesmo jogo, o mesmo time. Tudo evolui. Entendeu? Então, assim, o supermercadista, ele pode, cara, e hoje, com um tanto de tecnologia, ele pode crescer muito, com o conhecimento que tem na praça. Ele pode crescer muito com o mesmo espaço, ou ele pode expandir, né, fazer como eu aqui, aumentar o galpão do lado, comprar outras lojas. Eu já tive outras lojas em outras cidades. Olha isso. Né? Tive essa experiência de crescimento de lojas físicas, né? Porém, depois, né, acabei tomando outra decisão de entrar realmente no mundo digital, de empreender, e estou desenvolvendo, e se eu for aumentar novamente, fazer uma expansão da minha loja, seriam lojas focadas em delivery, com porta fechada, 100% online. Ah, maravilha, entendeu? Cara. Então, assim, que é um ramo que é uma tendência, né? A gente, supermercadista que tá aí, tá acompanhando, inclusive, vou falar sobre isso num outro podcast, contando só essa jornada dessa empresa mesmo, e dos meus clientes também, que eu atendi ao longo dos anos aí, que muitos estão realmente expandindo nesse modelo, com loja porta fechada, onde você tem toda uma tranquilidade. É outro jogo, né? Não vou entrar no detalhe aqui, mas explorando o gancho que você falou, por exemplo, do desenvolver setores dentro da loja, desenvolver categoria. Então, um dos setores, né, que eu posso ressaltar aqui foi a introdução da pizzaria. Olha que legal. Né? Então, entrando na minha loja hoje, você vê lá que tem uma pizzaria, certo? Então, quem entra na loja hoje e vê uma pizzaria funcionando, a pessoa simplesmente, nossa, que bacana, é uma pizzaria. Cara, o tanto de energia que foi pra fazer aquela pizzaria tá ali não funcionando, foi simples, linda, né, irmão? bonitinha. Então, assim, cara, por exemplo, pensa, eu tive que colocar piso, nossa, certo? Da cor branca pra poder organizar. Eu tive que fechar o espaço com vidro. Tem que estudar as normas, como é que é? Sim, ou é só, tem que ter... vou fazer uma pizzaria, usa qualquer azulejo. Sim, cara. Primeiro que a vigilância bate pesado na supermercadista. Né? Nós somos vilões, parece que a gente quer enganar os outros, a gente é aventureiro, entendeu? Órgãos que deveriam nos dar suporte, não, só serve pra nos apontar, nos criticar e nos cobrar e querer tirar o máximo da gente. Uau, então, cara. assim, isso é uma vergonha, tá? Inclusive, eu acho que nós, supermercadistas, devíamos ser mais unidos nessa frente. E a gente não deve cobrar mais, né? Sim, eu acho que o Estado tem que servir a gente, não a gente servir o Estado. Sem dúvida, certo? Cara. Então, eles têm que trabalhar mais na questão de dar suporte e não de cobrar. Certo? É muito simples vir aqui na minha loja e me atuar. Mas quando que vier aqui me dar um conselho, me dar um suporte,
me dar... Oferecer um curso, entendeu? Tipo assim, ó, vim aqui falar assim, fazer uma preventiva. Os caras não passam aqui pra fazer preventiva, meu irmão. Ô, Rafael, ó, seguinte, cara, ali, ó, normalmente não é assim, vou te dar ali 30 dias pra você arrumar, já fica esperto. Isso, então assim, por exemplo, se eles sabem que um fornecedor, por exemplo, tem um problema, né, numa embalagem, né, tá com problema com embalagem, alguma norma com problema, eles deveriam passar nas lojas ou mandar um e-mail falando, olha, fornecedor tal, no lote tal, tá com problema e tal, retire da sua loja, converse com o seu fornecedor pra você ser ressarcido. Não, os caras simplesmente passam em todas as lojas atuando, os supermercadistas de forma solidária, certo? E com uma multa que é uma porcentagem, devido à porcentagem do seu faturamento. Caramba! Então assim, seja o que Deus quiser. Cara, então assim, quanto mais você cresce, mas você paga por isso também. Então, isso tá errado, tá? Mas, né, não é o... Mas quem vive, isso que eu tô falando, o mercadista raiz, ele sabe disso. Cara, é impossível você ter tudo 100%. Sabe? Tipo, olha só o que eu tô falando. Pra trocar uma lâmpada do trabalho que dá. Você tem que montar um andaime, você tem que fazer isso, tem que trocar fios, tem que fazer... Cara, não é. Supermercado é uma loja muito grande. O dia é muito dinâmico. Então, assim, qualquer mudança dói muito. Então, por exemplo, pra fazer a pizzaria, eu tive que fazer isso. Então, o VD de vidro, só de vidro, eu acho que foi uns 5, 6 pau. Só pra fechar o espacinho de vidro. Olha isso, cara. Você tá entendendo? Fazer pra não ter problema depois. Tipo, pra poder pensar em montar uma nova categoria, eu tive que fazer o quê? Ir, pensar, comprar piso, arrumar pedreiro, depois vidro, e, cara, e depois ter que comprar forno. Olha. Aí você vai lá, tipo, cara, foi um investimento que foi no mínimo ali uns 30 pau. Olha brincando isso, por baixo. Então assim, né? Aí você compra o forno, aí você tem que ter uma geladeira, aí você tem que ter uma mesa de manipulação, aí você tem que ter o material ali de uso. Sabe, você tem que pensar caixinha de pizza, caixa para poder fazer entrega de pizza para manter quente, colocar uma pia para atender as normas da vigilância sanitária, pia com água para poder lavar até ali os materiais. Então assim, cara, são tantos detalhes que envolve cada coisinha no supermercado, cara, que só quem vive sabe mesmo. Sem falar, irmão, no treinamento do funcionário também, né? Que tá por trás disso tudo, né? Isso, exatamente. Então assim, treinamento. Então, por exemplo, fora que eu fiz umas anotações aqui também pra mim, né, não esquecer, porque realmente é muita coisa, às vezes a gente deixa passar os detalhes. Então, por exemplo, introduzir aquela categoria lá, o que mais que foi feito? Teve que ter trabalho administrativo. Teve mudança de KNAI, cara? Como é que foi isso aí? Não, nessa parte não. Nessa parte não, porque ele ainda tá dentro da pizzaria. Eu separei e fiz todo esse processo justamente que se eu quiser futuramente separar, né, fechar ali dentro da loja, abrir um outro CNPJ ali, inclusive eu fiz uma porta pra fora pro estacionamento. Então eu tive que fazer esse investimento também. Mas hoje roda dentro. Mas assim, o que teve de trabalho administrativo? Então, ou seja, eu tive que pensar em todos os sabores que eu ia trabalhar, insumos que eu ia precisar comprar para fazer, treinar a equipe, criar código, criar catálogo de preço, pensar em preço, pensar no que iria em cada coisa, pensar no tamanho. A gente, né, começou fazendo um tamanho, num preço, a gente testou, a gente errou muito. Saca? Tipo assim, realmente, cara, é muita coisa. Isso faz o que tá rolando na minha loja? 4 meses. Acho que eu inaugurei em março. Entendeu? Então, assim, são investimentos altíssimos que geram energia e demanda de toda a equipe dentro do mercado. Mas fala uma coisa pra mim, ô Rafael, e também pro pessoal que tá em casa, cara. O crescimento, então, ele tá totalmente atrelado ao esforço, né? O cara se esforçou, o resultado vai vir e tudo mais. Olhando agora numa outra ótica, né? Certo. O crescimento de 12 anos atrás e principalmente o crescimento de 6 meses atrás e pro que você tá vendo agora, o resultado ele é positivo, todo esforço valeu a pena. O investimento, a dor de cabeça, a força, a noite sem dormir. Como que você enxerga isso com uma ótica agora, o pessoal que tá em casa, para não assustar tanto, falar assim, cara, mas será que valeu a pena? Sim. Foi lucrativo? Cara, aí depende do jogo que você tá jogando, né? Como eu falei, o supermercado, pra quem quer ganhar dinheiro, é um jogo de médio e longo prazo, certo? Não é um negócio de aventura. Porque eu falei, faz 25 anos que minha família tá aqui. Pra chegar nesse tamanho aí, não foi do dia pra noite. Não foi. É muita grana, muita energia, muita noite sem dormir, muita pressão. E eu falo, cara, com propriedade, porque eu lembro quando era um sacolão aqui na frente, né? Exatamente. Era pequeno, cara. Sim, nossa. Cara, começou pequenininho. Pequenininho. Ver hoje o tamanho que isso proporcionou. Então, e uma coisa também, cara, a quantidade de funcionário que você tem hoje, né, cara? Isso, nós vamos entrar nisso daí. Então, por exemplo, aproveitando aí o gancho, né? Então, todos os desafios, né? Não chamo de problemas, os desafios que surgem quando a gente coloca lá um setor novo desse, ou seja, todo o investimento financeiro, investimento da equipe, não é como eu falei, não é lógico, eu sou o cara que
que toma a decisão de implantar aquilo, e aí eu chego na minha equipe, eu tenho boas pessoas comigo, e eu tô nessa pegada, eu preciso de mais gente boa. Hoje o que faz eu conseguir realmente poder crescer mais, o que eu falo, recursos, às vezes a gente sempre consegue com o banco, a gente se ajusta, a gente dá aquela pedalada com o fornecedor, mas assim, a gente precisa realmente fazer a conta fechar no final do mês, e precisa de gente boa para poder manter aquilo que a gente fez. Maravilha. Então, por exemplo, você imagina que aquele setor novo agora, ele precisa de muita energia, ele é um setor novo, ele é um negócio novo dentro da minha loja. Então, por exemplo, tem empresas que são só pizzaria. Sim. Sacou? Cara, isso que você tá tocando no assunto é um assunto muito legal, que eu também aprendi muito com isso, né? E eu entendi também por que chama supermercado, porque dentro daquele mercado existem vários. Existe a pizzaria, existe o açougue, existe a padaria, existe a parte de piscina, existe a parte de pet. Cara, são vários setores. Universos, cara. Universos. E aí você coloca essa grandeza toda e você imagina como que é pra dar conta disso tudo. É preciso de pessoas realmente. Tem que ser super. Tem que ser super. Ó, então você que faz parte dessa vivência já, que você já... Eu queria que você batesse no peito assim e falasse, eu sou super. Tem que porque ser super, é isso aí, tem que ser super mesmo, né, meu irmão? Tem que ser super, cara. Impressionante. Então, é energia, velho. Tem que ter energia na parada, entendeu? Tipo, tem que botar energia, passar essa energia pra equipe, fazer a equipe botar energia, e assim, você vai botando energia em cada parte da hierarquia, essa energia vai chegando e faz acontecer, e o negócio tá lá rodando bonitinho. Tá vendo? Entendeu? Então, assim, mas quem chega e vê depois o negócio funcionando ali, os caras não têm ideia do trabalho que dá fazer qualquer pequena mudança dentro de um supermercado, Verdade. entendeu? Então, por exemplo, e agora o desafio continua, a gente continua desenvolvendo, continua criando sabor, continua aprendendo, né? Porque é um universo novo que a gente está explorando. Sim. E é também um setor rentável, muito rentável, que a gente pode explorar, que permite uma margem aí altíssima que a gente não tem dentro de outros setores dentro da loja. Olha, isso é importante você falar também, cara, e eu queria fazer um apontamento, porque eu estudo também bastante, né? Eu tenho estudado cada vez mais, e eu vejo que o certo, né, entre aspas, é a gente fazer lançamentos beta, né? O que é isso? Na pizzaria, quando você lançou, você tinha um tamanho de pizza. Pô, sim, o time engajou, o profissional ali já está capacitado, as mensagens já estão chegando no WhatsApp através do serviço que a gente fez por trás. Vamos crescer? Vamos aumentar? Vamos profissionalizar essa pizza? Vamos dar uma incrementada nela? Isso aconteceu, né, cara? Tá acontecendo, na verdade, olha, né? Então, por exemplo, tem não ainda parou. Por exemplo, hoje a gente já tá vendendo aí 300 pizzas, né? Com uma equipe, né, limitada, né? Enxuta, vamos assim dizer. E eu ainda preciso aumentar o horário de funcionamento para fazer. Então, ou seja, a loja fecha às 21, eu tenho que estender esse horário até às 11, colocar mais pessoas, entendeu? E aí subir a régua. A minha meta é vender 1.000 pizzas por mês. Legal. Aqui, entendeu? Então, assim, é todo um trabalho que tá rodando. Ou seja, desde que eu comecei esse projeto em fevereiro, então comecei a rodar ali, por exemplo, demorou um mês e meio para poder comprar tudo aquilo ali, treinar a equipe, fazer funcionar, dar o start, entendeu? E ainda tá evoluindo. Então, ou seja, é um investimento muito grande, e ele não pode, e ele continua tendo que botar energia. Por isso que eu preciso de mais pessoas, que é pra me ajudar a escalar aquilo ali. Sim. Porque, além disso, eu tenho todos os outros que já existiam, todos os outros setores que já existiam e as demandas dele. E tá rodando. E isso, tipo, só pra você entender, cara, o impacto que causa colocar uma coisa nova dentro da loja, ele causa impacto em todos os ambientes, como eu falei. Tipo, o comprador tem que comprar produtos que ele não comprava, insumos que ele não comprava, caixinha de pizza que não era comprada. Você tá entendendo? O profissional tem que preparar ali uma massa que é diferente, um tamanho que é diferente, coisas que a gente não fazia. O administrativo tem que alimentar e alterar, fazer campanhas comerciais, né? A equipe do marketing tem que fazer campanhas comerciais destinadas àquele setor, certas ações comerciais. Então, assim, cara, envolve tudo. Então, realmente é muito trabalhoso, mas nem por isso a gente deixou de fazer. Claro, sem dúvida, cara. E as coisas vão acontecendo, vão dando resultado. E por trás disso tudo vem todo aquele trabalho de estudo, de estratégias, de como fazer, né, cara? E você vendo hoje as 300 pizzas, pô, pra um setor que não existia, meu parceiro, é muita coisa legal. E a outra, o objetivo... É um dinheiro que não existia. Isso, tava deixando na mesa. Exatamente, é um dinheiro que não existia, mas, né, ele vai começar a existir, vai começar a ser positivo e vai começar a me trazer retorno. Mas é o que eu falei, a médio e longo prazo. Eu não sabia que eu não ia montar no primeiro mês e ia ter lucro. Claro, é isso aí, cara. E dá pra ver hoje
também o crescimento desse setor, né? Como você mesmo falou, a ideia é você já montar algo, não pensando no hoje e nem no amanhã, é daqui a um ano. Porque amanhã ele já vai estar expandindo, amanhã ele vai estar funcionando fora do supermercado, entre aspas, né? Cara, independente, vamos falar assim, acho que é melhor, né? Investimento, né? Você tem que ter investimento, ele tem um prazo de retorno. Se você comprar uma franquia hoje, o prazo mínimo de retorno de qualquer franquia é 36 meses, mínimo. Uhum. Você tá entendendo? Então, tipo, ninguém monta negócio pra ganhar dinheiro daqui um mês, um ano, 2 anos. A maior parte das empresas morre antes de 5 anos. Sem dúvida. Então, assim, não é só chegar no topo, é se manter no topo e continuar avançando. É o que eu sempre falo. Né, a pressão ela vai ficando mais, o ar vai ficando mais rarefeito à medida que você vai subindo, entendeu? Por isso que muita gente não aguenta a pressão e desce de novo. Então continuar subindo é uma jornada que realmente para poucos, para supers, entendeu? Então, por exemplo, aproveitando o gancho, né, dessa parte de toda que envolveu toda a equipe, todo o processo, né, dessa mudança, você vê que envolve todo o time, né? Então todo o time tem que estar comprometido. Por isso que a gente precisa, né? O varejo precisa de pessoas muito boas. Então, o que acontece? Eu fiz também uma troca de sistema. Isso, cara. Sistema na loja. Então, por exemplo, para trocar o sistema, certo? É um sistema que vai me tipo, dar mais recursos, possibilidades para que eu consiga trabalhar de forma mais inteligente, tomar a decisão mais assertiva. Você consegue sinalizar, Rafa, por gentileza, o que o sistema antigo ele te limitava e agora a liberdade que você tem com o novo? O que isso... para o pessoal que está em casa, vivendo tudo isso, porque pelo que eu entendi, o que você me explicou também, o sistema antigo, ele é praticamente muito mais popular para você, mercadista aí, né, que é mais normal todo mundo ter aquele. Para dar esse up em relação ao sistema, a mudança que causou em você realmente, o que era antes e o que é agora? Então, uma coisa que eu sempre falo, né, para o supermercadista, Sistema não é despesa. Olha Sistema é despesa se você não utilizar os recursos. E a maior parte dos mercadistas não usam o sistema. Por isso que eles enxergam como despesa. Sistema é investimento. Certo? E como todo investimento tem que ter o quê? Prazo de retorno. Maravilha. Tem que fazer conta. Então, assim, hoje, graças a Deus, né, com a internet, a mensagem e o conhecimento está chegando muito mais. Certo? Então, assim, isso aí ajuda muito, porque o supermercadista está começando a ter uma visão realmente da importância de ter sistema. Por que eu troquei de sistema? Porque esse sistema ele vai me trazer o quê? Segurança, certo? Que é uma coisa importante, cuidar dos meus dados, saca? Tipo, produtividade, isso é uma coisa muito importante, controle. Na produtividade, o que o novo sistema te ajuda? Por exemplo, eu tenho uma série de relatórios que me permite gerar, certo? Produtividade na hora que eu for, por exemplo, gerar o meu encarte de uma forma mais positiva. Definir os itens, uma troca certo, de preço com certo, rapidez. Trocar preço, agendar a promoção. Você tá entendendo? Por exemplo, na parte do caixa, tem uma série de coisas que a gente fez na parte do caixa, mas assim, ó, vou fazer uma timeline. Então, pô, desde o momento que eu decidi trocar meu sistema para eu poder ter mais segurança, ter mais praticidade, ter mais inteligência, tomar decisões mais assertivas no meu negócio, ou seja, eu vou estar ganhando. Então, por exemplo, se eu pagar 500, né, no meu caso, que eu acho que paguei tô pagando R$800 a mais, né, nesse sistema de mensalidade, mas eu enxergo sempre como um investimento, não como uma despesa. Perfeito. Então, às vezes eu gastava horas gerando um tipo de relatório que o meu sistema anterior não me entregava. Então, quanto tempo que valia a minha hora? Com certeza era muito mais que esses 800 que eu tô pagando hoje e recebo na mão. Você tá entendendo? Então, assim, mas só para você entender a dimensão do que é trocar um sistema, tá? É simples, como eu sempre falo, é simples, mas não é fácil. Né? Então, por exemplo, beleza, vou trocar de sistema. O que é a primeira coisa que você tem que fazer? No meu caso, que tive que comprar um servidor novo. Primeira coisa, servidor novo, porque em relação à capacidade, armazenamento, tudo isso, exatamente. Um servidor o tamanho novo do para arquivo. poder me dar mais segurança, para eu poder colocar isso na nuvem. Então, esse servidor, ele trabalha num sistema diferente, não é Windows, é um servidor em Linux. Então, assim, para dar mais segurança, para trabalhar meus dados. Então, assim, todo um processo. Então, começa lá. Aí, tive que trocar, por exemplo, falando, né, explorando essa parte da troca de sistema, o que envolveu, só para você entender, né? O dono do supermercado, ele sabe disso. Por isso que muitas vezes ele demora, porque ele enxerga como despesa, então ele não dá prioridade para isso. Então, ele vai tocando nas coxas. É uma pergunta que eu ia te falar, cara. Só um parênteses.
tá? Que você não esqueça isso que você ia falar agora. Mas, dependendo do tamanho do supermercado, isso é palpável pelo tamanho do supermercado ou não? O cara tem investimento, ele é pequeno, se ele já começar assim, ele tá show de bola. Cara, é assim, ele tem que jogar o jogo e tem que estar sempre prestando atenção nas prioridades dele e usar ferramentas que podem ajudar ele a melhorar a margem dele. Maravilha. Então, por exemplo, se ele não tem um sistema que gera um relatório de curva ABC, e olha que eu conheci dono de supermercado inteiro na minha empreitada de startup, tipo, 50% não sabia o que era a curva ABC, e os outros 49% que sabiam, a maior parte do sistema não gerava. Caramba. Você entender o nível de defasagem que a gente tem no Brasil. E aqueles 1% realmente são aqueles que estão prosperando e estão crescendo loja, entendeu? Não só crescendo a loja, mas também crescendo a margem, crescendo o lucro no bolso no final do mês, que é o que é mais importante para o supermercadista. Afinal, a gente não é ONG não, tá, galera? A gente é um negócio que a gente tem que ganhar dinheiro, porque dá muito trabalho, é merecido. Tá? Mas voltando aí o gancho dessa mudança. Então, por exemplo, eu tive que trocar o servidor. Então, você imagina, um investimento que você tem, primeiro contratando um sistema mais caro, tem uma taxa de implantação. Então, o valor de implantação, tipo, de um sistema desse, só a implantação é 10 pau. Caramba, e também não é do dia pra noite, né? São dias acontecendo tudo isso. Fui lá, né? comprei o servidor, aí eu fui lá, aí tinha que trocar as máquinas do caixa, porque as máquinas do caixa eram antigas. Caramba, então, o computador do caixa, a CPU dos caixas, atualizei, porque você perguntou questão de produtividade. Poxa, você imagina quanto se o ticket para sair pro cliente, o cupom fiscal demora 1 minuto, quanto tempo que demora os clientes na fila ali? Há um computador mais rápido, processador mais rápido, ele processa a informação mais rápido, ele emite o cupom mais rápido. Você tá entendendo? Então é um up. Cara, é produtividade em todos os setores. É produtividade pro setor de compras, que vai comprar melhor com um sistema melhor. É produtividade pro setor de entrada de nota, na hora que for dar entrada numa nota. Sacou? Tipo assim, todos os setores estão tendo melhoria de produtividade e isso permite com que a gente cresça mais rápido. Entendeu? A informação chega mais rápido e a gente tem informação precisa para tomar decisão. Essa que é a pegada. Maravilha. Você tá entendendo? Então, por exemplo, trocou lá o caixa. Aí o que eu fiz também? Aproveitei, troquei as balanças. Olha, cara. Entendeu? Troquei as balanças. As balanças nossas aqui são direto no caixa, né? Isso, as balanças são integradas. Meu sistema antigo não permitia essa integração. Mais uma novidade. Então, trocar as balanças do caixa também traz produtividade e segurança, porque aí eu consigo fazer coisas que eu não fazia. Pesar itens que sempre dão falta. Olha isso, entendeu? Cara. Então, por exemplo, eu posso definir alguns itens hoje que eu marco lá, que é aqueles itens geralmente que tem muita ruptura, que o caixa é obrigado a pesar no caixa. Então foi lá, passou na sua na padaria, mas na hora que chega no caixa, ele tem que pôr na balança e ver se o peso vai bater. Então, quantas pessoas que não estão perdendo dinheiro com isso, com erro no caixa, com desfalque, falcatrua, infelizmente, de algum funcionário querendo prejudicar a empresa? Isso tem, cara. Isso tem muito. E pela rotatividade de cliente, né, cara, que a gente tem aqui na loja, a gente para pra pensar, né, cara, hoje, se tiver uma ruptura ali de 10 centavos e ali todo dia ter ali 10 clientes dando 10 centavos, põe isso no ano, irmão. Cara, o mercado é uma torneira aberta por tudo quanto é lado, se a gente não olhar isso todo dia, diariamente, entendeu? Então, assim, por isso que eu tô falando, olha só tudo isso que um supermercadista tem que passar, cara. Isso todo santo dia, das 7 da manhã às 10 da noite. Das 6 às 10, geralmente, que é o horário médio do supermercado. Entendeu? Sábado, domingo, feriado, não tem tempo ruim pra gente, não. Você tá entendendo? Então, assim, todo um investimento que a gente faz, então você imagina isso, trocar o servidor, troca isso, daí tem a parte de treinamento do quê? Tem que treinar os caixas para usar um sistema novo, tem que treinar o setor de entrada de notas para fazer lançamento nessa nota, tem que treinar o setor de compras para comprar no novo sistema, tem que treinar o financeiro para poder lançar e fazer o fechamento da operação. Você tá entendendo? Olha quanto conhecimento que a equipe teve que aprender e passar por treinamento para poder estar rodando e poder ganhar esse ganho de produtividade. Então, e isso, cara, eu fiz nesses 6 meses. Tudo isso que a gente tá falando aqui, e olha, eu vou falar pra você, eu ainda não falei nem metade, cara. Exato, cara. Você tá entendendo? Então, assim, mas são coisas que eu podia ter deixado pra trocar o sistema depois, eu podia ter deixado pra fazer a pizzaria boa ano que vem, podia sim. Certo? Se você quiser ser só mais um supermercadista e ali que daqui 1, 2, 3 anos não vai estar aguentando, sua margem já está sendo espremida, se não está sobrando dinheiro no bolso, você vai querer vender a loja, se esse é o caminho que você quer seguir, tudo bem. Entendeu? Ninguém chegou em mim e falou, Rafa, monta uma pizzaria, Rafa, troca de sistema, Rafa, faz não sei o quê.
É eu que tô buscando sempre. Isso. Então, assim, eu busco os meus próprios desafios. Quando você é um diretor, você tem que se motivar. É igual o banho. Alguém precisa falar pra você tomar banho todo dia? Não. Não, você já sabe. Alguém precisa falar pra você inovar as coisas na sua loja, pra você ser criativo, pra você fazer acontecer? Não. Você é dono de empresa, você é super, então vai lá e faz. Perfeito. Entendeu? Bota a equipe pra fazer. Muitas dessas mudanças eu mesmo delego. Né? Você viu aí, você acompanhou nesses últimos 6 meses, quanto tempo que eu passo na loja? Cara, O lugar que eu menos passo meu tempo é na loja. Não, e é impressionante, é exatamente isso, né, cara? Você, eu acho que a realidade do pessoal que tá em casa assistindo tudo isso e olhando, né, por essa história, ele deve pensar assim, pô, o cara deve viver lá dentro. Não é a sua realidade, né, irmão? Exatamente. Só que assim, ele fica lá dentro periodicamente por algum tempo. Então esse eu tenho certeza que é o sonho do supermercadista, ele não estar tanto na operação, ele sair um pouco, até para ele conseguir enxergar todo o crescimento e potência que a loja dele tem, né? Exatamente. Então assim, cara, quando você sai da cena ali, você sai da operação, a sua loja cresce. Exatamente. Às vezes, muitas vezes, é o dono do supermercado que não deixa a loja crescer. Tá vendo? Ó, pega essa dica, cara, porque realmente, se você tá ali, não, eu tenho que abrir, eu tenho que fechar a loja, porque senão eu não vou crescer. Errado. É aí que você tá realmente deixando de crescer na sua loja. Por quê? Você precisa sair de cena, você precisa delegar o marketing para um profissional de marketing, você precisa delegar o gerente para gerenciar realmente aquela loja para você poder fazer os estudos, o crescimento que a sua empresa e o seu supermercado precisa. Porque você não quer, você quer viver aí realmente todos os dias ralando, fechando. Tem que se preparar pra isso, entendeu? Então, assim, hoje existe, gente, maneiras de você se controlar uma loja. Então, por exemplo, hoje quando alguém apita um alarme na hora que abre e fecha a loja, eu recebo uma mensagem no meu celular. Então, por exemplo, eu tenho uma equipe de segurança que acompanha o fechamento, que olha só os clientes, mas também olha a equipe da loja. Quando os funcionários saem no final do dia e compram alguma coisa, eles têm que apresentar a nota do que foi comprado. Então, assim, mas se eu não deixar lá, os caras vão me roubar. Porra, cara, vai roubar de qualquer jeito. Entendeu? Mas você pode ter uma série de coisas, né, de rotinas operacionais, você pode diminuir, minimizar isso, entendeu? Não tô falando que tá errado, cara, o cara que tá lá na loja, não, que abre, que fecha, tipo, sacou? Não existe certo e errado, é válido, mas aí são propostas, muitas vezes o cara não tá focado no que ele devia estar focado, alguma coisa que ele podia estar delegando e monitorando, criando rotinas pra ele monitorar, ele tá lá fazendo, e isso é o que impede a loja dele de crescer. Eu mesmo já conheci pessoas, supermercadistas, que enche o caixa ali de câmera porque fica suspeitando e focando se o funcionário tá roubando ele, ao invés dele se preocupar com outras coisas. Tipo assim, por isso que eu tô falando, sistema. Então, por exemplo, se o supermercadista tem um sistema que faz com a contagem de estoque, ele consegue ver isso no relatório de estoque dele, no balanço. Entendeu? O que saiu, o que ficou. Você acha que ele consegue saber se alguém tá roubando ele no olho? Ninguém. Só se o cara roubar muito. Aí o cara começa a dar falta. Se não, só através do sistema. Por isso são várias torneirinhas. Então, o supermercadista ele deve começar a enxergar certo sistema como um investimento e não como despesa. E deve começar a pensar nas maneiras de rentabilizar o valor que ele vai investir numa mensalidade maior. Entendeu? Perfeito. E fazer toda mudança na infraestrutura que deve ser feita. Hoje em dia, cara, tem cartão BNDES, tem linhas de crédito, entendeu? Que você pode comprar, você vai pagar parcelado, você vai, né, comprar um servidor, vai comprar CPU, balança, teclado, troquei todos os teclados, coloquei tecladinho com visor, agora todos os caixas. Porque você acha que, né, o caixa, né, que fica lá, em média, 7 horas e 20 por dia no caixa, certo? Passando produto. Você acha que toda hora que ele passa um item, ele olha no monitor? Não, é muito difícil. Cara, você é humano, velho. A gente é humano, a gente sabe. Você acha que o cara vai conferir todo que passa? Olhou no visor, passou olhando no visor. Não dá tempo. E um visorzinho desse aqui, o cara passa e aparece a mercadoria que passou com ele. Ele não precisa ficar fazendo esse movimento. Sacou? Então, olha, ganho de produtividade, de risco, de perca. Tudo isso saúde, proporcionar saúde pro colaborador. Você tá entendendo? Então, assim, são todos passos, cara, que a gente precisa tomar. Entendeu? Tem que parar de ficar esperando dar problema pra poder ir lá buscar a solução. Fazer a prevenção. Tem que buscar, exatamente, cara. É muito mais fácil, sacou? Você fazer o preventivo, né? Do que você remediar depois que aparecer a dor. Perfeito. Entendeu? Cara, perfeito. Então, assim, eu acho que o supermercadista tá evoluindo. Eu tenho percebido essa mudança. O supermercadista tá buscando informação. A informação, ela tá ficando mais acessível também. Isso é importante, né? Gravar isso daqui. Quanta informação que eu falei aqui que as pessoas às vezes... Porque muita gente fala as coisas na internet, mas eles não dão os detalhes.
sacou? Então, tipo... Por né? trás da cena ninguém mostra, né? Exatamente, os bastidores ninguém mostra. Então, assim, quando a gente grava um conteúdo desse, num nível de profundidade desse, a gente tá realmente mostrando ali o caminho pro supermercadista. Né? Então, o objetivo meu também é levar a mensagem, né? Desenvolver todo esse processo, desenvolver uma agência, é levar a mensagem e tudo isso que eu já sofri na pele, eu poder compartilhar e ajudar outros supermercadistas aí, cara. Brasil afora. É como eu falei, né? Você mudou a história do seu supermercado e agora a gente tem realmente essa potência, né? Que é o digital, pra gente mudar realmente a sua história, cara. Então você que tá passando aí, né? Por esse podcast, por esse vídeo, você tá aí até o momento, eu quero agradecer realmente a sua presença aqui, a sua atenção. Se você chegou até aqui, cara, você já é um super, você pode ter certeza disso. Eu tenho certeza também que você tá anotando todas essas dicas aí, tá joia? A gente vai deixar aqui na descrição o contato nosso, tá? Tanto do Imperial, tanto da Rota, para você também falar com a gente quer conhecer você, a gente quer saber mais da sua história, tá joia? Porque a gente quer entender melhor e também mudar tudo isso que a gente falou, tá? Se você se encaixa nessa história que o Rafael já passou e hoje ele tá mudando a história dele. Meu irmão, como que é em relação à tecnologia do supermercado, cara? Quando a gente fala da padaria, quando a gente fala do açougue, o cliente ele chega, ele tem que esperar, ficar na fila ali, ele tem uma antecipação dos preços numa televisão. Como é que foi as melhorias nesses setores que são outros mercados dentro do supermercado? Como é que foi tudo isso? Então, só para finalizar, né, a parte do sistema, então, ou seja, além de todo aquele trabalho, processo que deu, que eu troquei equipamento, troquei tudo para poder fazer realmente acontecer essa mudança, ganhar produtividade, segurança, treinar toda a equipe para poder fazer funcionar o novo sistema, para poder aí sim colher os frutos, né, porque minha equipe está em aprendizado, troquei o sistema faz 3 meses, tem recursos que a gente ainda nem conseguiu utilizar, não gerou dados o suficiente para o sistema analisar e nos entregar a informação. Então vai ser uma coisa a médio e longo prazo para eu ir colhendo. Você tá entendendo? Perfeito. Além de outras que eu já estou colhendo agora. Então, por exemplo, esse sistema, eu tive a oportunidade de colocar, por exemplo, 2 televisões. Então, coloquei uma televisão no açougue e na padaria. E, ativei, né, um módulo, que esse sistema que eu trabalho com Intersolid, um módulo de televisão, que é para poder mostrar os preços de todos os produtos dos perecíveis do açougue e da padaria. Olha São isso. Muitos itens e precificar isso, às vezes, fica um pouco confuso pro cliente. Quem já não chegou em vários açougues, aquela placa lotada de plaquinha lá que você fica olhando. Vira como é que chama? Que estende roupa, um varal, né? Cara, é complexo, altera preço todo dia no supermercado. Então, assim, a gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor, certo? E nessa virada de sistema também precisei passar noites em claro aqui na loja, fazendo essa migração de sistema. Precisa estar junto, precisa acompanhar, precisa curar os dados, entendeu? É importante. Então, assim, toda essa energia, ninguém vê que o dono do supermercado ficou ali, varou 2 noites fazendo a migração, que ele ficou trabalhando no cadastro dele via acesso remoto. Você tá entendendo? Mas, cara, pra alguém poder estar ali, passando no caixa, ser rápido ali, alguém teve que puxar, pensar e fazer tudo isso acontecer. Quem que é esse cara? É o Super. Isso. É o cara. Você tá entendendo? Então, por exemplo, hoje, né, um dos investimentos que eu fiz também foi a televisão. Então, todo o processo, tive que comprar a televisão, aí tive que contratar um eletricista para poder fazer ponto de elétrica para ligar a TV, tive que contratar um cara para colocar suporte na parede, colocar a televisão ali, puxar o cabo de internet, comprar computador, porque o sistema precisa receber do servidor os preços e manter atualizado lá, então ele altera sozinho, configurar, fazer o treinamento para aprender a configurar. Olha isso. A ferramenta de preço, sacou? Cara, é trabalho pra caramba. Sim, cara, foram 6 meses realmente de esforço. Cara, sim, e parece que não é nada. Pra quem entra dentro da nossa loja hoje e visualiza, cara, parece que não é nada. Sim. Bom, então, né, em relação à televisão, né, que a gente colocou no setor, tudo isso é pra quê? Pra poder melhorar a precificação na loja, que é uma coisa muito importante, né, pro cliente, pra vender. Muda muito, né, cara? Todo dia. Sim, então, uma outra coisa que eu também coloquei, pra você ver, pode parecer bobeira, cara, mas coloquei consultas preço, sabe consulta preço na loja? Tipo, cada consulta custa R$2.000, e aí você tem que fazer a mesma coisa, instalação de ponto elétrico, instalação de cabo, para chegar lá, para poder, né, tá integrado com o seu sistema. Então, assim, cara, qualquer coisa custa muito caro e gasta muita energia. E a nossa margem, né, o supermercadista sabe, cada vez é menor. Então, se a gente não ficar realmente atento a muita coisa, a gente tem muito esforço e não tem resultado. Por isso que a gente precisa ter sistema.
Sim. Entendeu? Isso é importante. Sacou? Porque daí você consegue monitorar e ter controle das coisas que estão acontecendo. Caramba. Sacou? Por exemplo, uma outra coisa que eu coloquei também na loja foi um painel de senha no açougue. Olha Né? isso. Eu dobrei o tamanho do açougue. Ó, nesses 6 meses, eu dobrei o tamanho do açougue. Sacou? Eu introduzi uma categoria de bandeja. De bandeja autosserviço. Eu não tinha autosserviço. O cara queria pegar um colchão mole lá, ele tinha que ficar na fila. e tal. Exatamente. Tudo era só balconista. Caramba, cara. Entendeu? Pô, Então, olha a praticidade, a facilidade que você ocasionou na vida do seu cliente, né, cara? Isso. Então, por exemplo, o meu açougue, ele tinha um espaço, certo? Então era metade açougue e a outra metade do espaço era uma adega de vinho que eu tinha montado. Uma adega que tava praticamente, que era um setor que eu não tava dando muita energia, que tava vendendo quase nada. E o meu açougue com um baita do potencial, certo? Precisando de espaço e não tinha espaço para crescer. Uau. E aí o que eu falei? Não, galera, vamos. Aí de novo tem que ter o quê? Planejamento, inteligência, energia. Então vamos arrancar tudo de vinho dali. Meu, tiramos prateleira, móvel, arrastamos tudo, tal. Mas o trabalho que deu para tirar tudo isso aí, não fui eu que fiz, isso aí foi a equipe em conjunto, certo? Gerência, né? Os repositores. Então, assim, é uma coisa que, por isso que eu tô falando, toda mudança envolve muita coisa. Então, se você vai tirar uma coisa do lugar, você tem que pensar onde você vai colocar. Na loja, geralmente as lojas de supermercado, elas sempre estão cada vez com menos espaço. Então você tem que fazer o Tetris ali, organizar e ali remanejar essas coisas. E aí, beleza, fomos lá, então, dobramos novamente, tive que comprar mais vidro, fazer o fechamento lá, organizar, ponto de elétrica, colocar os equipamentos, comprar geladeira, comprar, por exemplo, suporte para colocar a bandeja para ter uma exposição melhor. Olha isso. Comprei uma série de placas personalizadas com o logo para precificar os produtos no balcão do açougue, para precificar o balcão da padaria, os itens da padaria. Para ficar mais fácil para o Para cliente. ficar mais fácil para o cliente. Exato. Porque o nosso negócio, a gente vive para o cliente. Sim, cara, Entendeu? A praticidade. gente depende do dinheiro do cliente. Senão, se ele for gastar os R$50 do outro lado da rua, né? E a gente tem que viver a gente vive uma realidade hoje que, né, as grandes redes, elas estão aqui. A 10 minutos daqui, se a gente pegar o carro, tem tenda, tem Chibata, tem Spani, tem Atacadão, tem Açaí. Tem super redes, cara, a 10 minutos da minha loja. Entendeu? Então, assim, como que você briga com esses caras grandes? Trazendo realmente muita comodidade pro cliente, fazendo o que o grande não faz. Exato, cara. Sacou? Então, tipo, olha só toda essa estrutura, isso que eu fiz em 6 meses. Então, coloquei a televisão, coloquei o preço, coloquei o painel, coloquei a senha, isso agiliza, dá comodidade pro cliente. Ele chega, pede o produto dele ali, certo? Pega a senha dele e ele vai fazer a compra na loja. E aí tem repetidor, certo? De sinal. Então, por exemplo, se o cara tá lá do outro lado da loja e o pedido dele saiu lá no açougue, pum, ele viu a senha dele lá, toca uma campainha, ele olha lá a senha lá, vai lá e pega o pedido dele. Não precisa mais ficar lá na fila do balcão, esperando lá e depois sair. Então, ou seja, é mais produtivo até pro cliente fazer a compra dele na loja. Claro, cara. Claro, e geralmente o item de açougue é um item que o cara deixa por último, né? Sim, ou às vezes ele chega primeiro, pede ali, mas aí ele não sabe se ficou pronto, vai ali, volta, e aí tá pronto? Ah, ainda não tá, o cara fica ali sem saber, vai lá toda hora. Então, e também em conjunto colocamos nessa geladeira de autosserviço. Ficou top, mas tudo isso para colocar, teve que ter o quê? Tem que comprar uma máquina de embalagem, tem que comprar isso, tem que treinar a equipe para fazer cortes especiais, que é para poder dar margem, porque o objetivo também é aumentar a rentabilidade do setor. Então a equipe teve que ter um treinamento de cortes especiais novamente, trabalho administrativo, criar código, precificar, você tá entendendo? E depois criar a tabela nutricional para poder colocar nas bandejas, prazo. Cara, é todo um processo, parece que... nossa, é simples, é tão fácil, por que vocês não fazem a bandejinha no seu supermercado? Meu irmão, se fosse fácil, cara, todo mundo teria um supermercado. Exato. Sim, entendeu? Exatamente. Tem que ter muita energia, tem que ser muito criativo. Às vezes, lógico, tudo precisa de muita grana, tudo que eu tô falando é muito investimento financeiro, certo? Por isso que eu falei, né? Eu brinquei, eu não troquei de carro, tô andando num golzinho velho, não construí minha casa. Por quê? Eu tô investindo um dinheiro que eu podia realmente estar tirando da loja e utilizando, né, no meu pessoal. Seu benefício? A meu benefício, eu estou realmente investindo na loja. Saca? Então, tipo assim, é por isso que eu falei, aí é o jogo do médio e longo prazo. Eu podia comprar um carro, podia comprar uma casa, podia comprar isso, e aquele bem não iria me trazer retorno, ou eu posso comprar uma geladeira, e aquela geladeira vai me aumentar mais ainda. Eu posso gastar 30 mil numa pizzaria, e aquela pizzaria me gerar um lucro de 30 mil. Você tá entendendo? Então, assim, aí é o jogo que o diretor da loja quer jogar. Então, não existe certo e errado. Se o cara faz isso e ele tá bem, tudo bem. Tá tudo certo. Entendeu? É que eu sou um cara muito agressivo. Então, assim, eu realmente faço muita coisa, gasto muita grana investindo na minha empresa, nas minhas empresas em geral. Sacou? Tipo, a empresa precisa de ferramentas, precisa de recursos, precisa de gente. Então, isso tem que ser feito.
Sem dúvida. Eu acho que o supermercadista, ele tem que investir nisso se ele quiser se manter no jogo. E se manter competitivo, né? É o mais importante. Então, assim, todo esse trabalho foi feito no açougue, para quê? Para que a gente pudesse realmente melhorar a produtividade, melhorar a margem e melhorar para o cliente nosso também. Sacou? Então, assim, é um ganha-ganha, cara. Se não fosse feito isso, podia ter deixado do mesmo tamanho e tocando com a barriga. Mas é o que eu falo, de sempre de não esperar ninguém pedir para você fazer. É você ir lá e fazer e surpreender, inclusive, sua clientela. Cara, a gente tem um setor aqui, né, no Imperial, que é um setor, é o único supermercado aqui da região que tem o setor de natural. Sim. Né? E também um setor grande, robusto, e teve melhorias ali de móveis, de tudo isso, né, cara? Junto com o setor de hortifruti também, teve substituição de tudo isso. Conta pra gente mais ou menos como que foi agora um setor que não é tão explorado e nem não tão explorado por outras empresas, né? E aqui conosco é algo que teve mudanças, né? Mas como que foi tudo isso, irmão? Conta pra gente. A mudança dos naturais, você fala a implementação dos naturais? Isso. Então, o dos naturais foi uma coisa assim, um pouco até mais fácil, né? Porque o Thiago Vieira, né, é um grande parceiro meu e eu comprei o curso dele, então eu já peguei todo aquele know-how, a experiência dele, e aí eu fui atrás de pessoas boas, né, para poder me ajudar a implementar novamente. Tive que comprar móveis, né, no caso foi feito na minha própria marcenaria, inclusive eu sou um dos parceiros oficiais dele lá, que já vendi aí bancas para 7 estados já do Brasil nessa parceria com ele. Então, justamente recomendando, né, aprendizado e reacerto, que hoje os móveis lá não saem da marcenaria sem rodinha. Tá vendo? Né? Porque a gente já sabe a dificuldade de limpeza e tal, de tudo isso. Mas assim, são coisas que a gente vai aprendendo. Mas então, eu também tive que fazer investimento. Hoje eu acho que eu tenho mais de 200 produtos naturais diferentes, né? Não só naturais, mas tempero, granel, toda a linha ali do setor granel mesmo que a gente desenvolveu. Também é uma categoria extremamente lucrativa dentro da loja, igual a pizzaria. Eu acho que hoje as categorias mais rentáveis que eu tenho dentro da loja com certeza a pizzaria, os naturais e hortifruti, né? Uau. Tá ali tudo atrelado, então você vê que o perecível, né, hoje um dos setores que mais representa faturamento, inclusive por isso que eu tô dobrando o espaço dele na loja, que é o açougue. Então, saca, tipo, são várias coisas que a gente vai fazendo, certo? Pra poder evoluir o negócio. Entendeu? Isso é o dia a dia. Muitas vezes o dono da loja, ele tá ali na operação, mas ele não percebe que ele pode fazer essa melhoria. Ou ele não tem realmente o conhecimento que ele poderia estar fazendo essa melhoria. Não, esse é o detalhe, cara. Você acabou de tocar no assunto que o quê? Você viu, buscou o conhecimento, achou o curso, achou o Thiago, foi lá, fez o curso e implementou, porque tem gente que fica só no estudo, né? Então, se você é uma pessoa que compra curso, é comprador de curso, mas não executa nada do que você aprende, meu irmão, você vai ficar pra trás. Cara, então esforço versus resultado, né? Você pode ter até o esforço de assistir 100 cursos, mas se você não fizer nada, você não vai ter resultado. E aí, valeu a pena? Ninguém tá nem aí com o seu esforço. Exato. O que importa é o resultado. Ponto final. No final das contas, entendeu? Por isso que a gente tem que trabalhar com inteligência. Eu mesmo, cara, às vezes, deixo passar alguma coisa, acabo negligenciando. São muita tarefa, irmão. Né? Muita tarefa, muita empresa ao mesmo tempo. No meu caso, o meu sonho é grande realmente. E eu invisto pesado, então às vezes eu acabo deixando de desejar, não pelo fato de não conseguir, de não querer fazer, mas simplesmente porque realmente é muita coisa. Sim. Mas eu sempre estou parando, refletindo, analisando e vendo como eu posso melhorar e aumentar minha produtividade. Maravilha, cara. Sacou? Uma coisa importante dentro do supermercado, né, são os colaboradores, a gente sabe disso, né, sem eles não tem um bom atendimento, sem eles não tem arrumação de tudo. E como é que foi em relação a colaborador? Sistema, informação. Certo. Em relação a essa parte também, a gente fez investimento, por exemplo, a gente trocou o ponto, né, de entrada e saída do colaborador, então dá mais segurança para ele, com um sistema mais novo, para ele ter mais controle, para a gente também, né, resguardar ele, resguardar a empresa, certo? Também teve que ter treinamento da nossa equipe de RH para aprender a utilizar o sistema, treinar a equipe para começar a cadastrar lá funcionário e tal. Tudo isso, cara, são serviços que são feitos, executados diariamente dentro do supermercado, que muitas vezes passam batidas, as pessoas não fazem, ou elas deixam de fazer, depois elas têm um problema futuro, entendeu? Tem um passivo lá por falta de controle, por falta de orientação mesmo, certo? Então, assim, falta de sistema, na maior parte dos casos, um sistema sempre poderia ter resolvido aquele problema, entendeu? A área minha administrativa também foi remanejada, certo? Então, eu fiz uma área administrativa maior,
né? Também comprei móveis, computador, tive que fazer toda a parte de divisórias, colocar cabo de rede, saca? Tipo, todo esse processo, cara, são coisas que... E só essas coisinhas que eu tô pontuando aqui, eu fiz nos últimos 6 meses. Cara, olha como é incrível quanta coisa um supermercadista pode fazer em 6 meses. A evolução, né? O crescimento que ele pode ter. Exatamente. Então, assim, eu pontuei aqui algumas coisinhas, né? Vamos lá. E falando também, só para aproveitar o gancho aqui da equipe, né? Eu vou falar aqui, ó, por exemplo, com todas essas melhorias e crescimento, eu não, né, aproveitando falando de colaboradores, então, ou seja, nesses 6 meses, eu contratei 8 pessoas. Então, falando em questão de equipe, né? A gente teve um aumento de 8 colaboradores. Caramba, 8 em 6 meses, 8 colaboradores? Meses a gente adicionou 8 pessoas na nossa equipe. Por quê? Para dar conta de todas essas novas criações. Então, por exemplo, eu coloquei mais uma pessoa na equipe de hortifruti, eu coloquei mais uma pessoa específica para cuidar do setor a granel, eu coloquei, com essa ampliação do açougue, mais um açougueiro, eu coloquei uma pessoa com a criação da pizzaria, uma pessoa para trabalhar na pizzaria, eu contratei mais um entregador para ajudar nas entregas da loja e também entregar a pizza à noite, saca? Eu contratei uma pessoa para ajudar no caixa e no delivery, porque houve esse crescimento, e eu contratei também 2 padeiros, então eu parei de comprar congelado, larguei mão de tudo que é congelado na padaria e contratei 2 padeiros top. Isso realmente também deu um puta de um gás no setor, no setor preciso, no setor geralmente a vaca magra de todo supermercado, que não começou com padaria, igual o meu que virou sacolão e virou supermercado, tem muito padaria que vira supermercado também. Mas se não é o caso, igual eu, que no caso que a gente começou com sacolão, a minha padaria é a minha vaca magra aqui dentro hoje. É um setor que tem muita gente e sempre me dava muito potencial, mas me dava prejuízo que eu não sabia operar, sacou? E aí sim, a gente vem aqui, tipo, igual, por exemplo, a gente veio fazendo a mudança de colocando tudo embalado, né? Todos os produtos embalados, com código de barra, praticidade para o cliente, e a gente foi o quê? Perdendo margem, porque a indústria está produzindo, tem o custo, e ela tem que repassar, e aí depois a gente tem que... A nossa margem foi cada vez diminuindo. Por isso que o setor a granel hoje é um produto altamente lucrativo dentro da loja, porque ele corta vários intermediadores. Maravilha. Entendeu? Então, dentro do supermercado, houve uma época que a gente começou a realmente querer a maior praticidade do tudo e evitar fazer serviço. Porém, hoje, um supermercadista não vive sem fazer serviço. Ele precisa se tornar especialista em fazer serviço, melhorar cada vez mais, ou seja, fazer cortes diferenciados dentro do açougue. Ele precisa fazer o próprio pão de sal. Sim, esse negócio de colocar congelado, beleza. Cara, mas se organizar, hoje em dia existe câmera fria, existe vários processos e rotinas, novamente, que a pessoa consegue produzir isso dentro da padaria dela, e aquela pessoa que vai fazer o pão de sal consegue fazer outras tarefas também. Entendeu? Lógico, pode ter ali um pão congelado no dia que faltar alguém, tal, pra cobrir, mas o ideal é que ela produza as coisas dentro da padaria dela. Sim, explorar o de setor, doce, salgado, bolo, pães, no geral, entendeu? Então, assim, extrair o máximo do setor, né, cara? Cara, é voltar realmente pro... Eu sou uma padaria. Olha a sua padaria como ela é uma padaria. Olha o seu açougue como se fosse só um açougue. Esquece que você é um açougue de supermercado, uma padaria de supermercado. Seja uma padaria. Seja um açougue. Isso muda o jogo. Sacou? Então, assim, eu acho que essa visão tem que ser mudada. E isso é uma coisa que eu tô fazendo aqui dentro da minha loja. Tô falando aqui, tudo que eu falei aqui, eu tô compartilhando experiências da minha loja. Do dia a dia. Eu tô falando coisas que eu fiz aqui e que realmente foram muito positivas pra mim. Então, assim, eu quero compartilhar isso, né? Fazer essa mensagem chegar para que mais pessoas também possam melhorar. Tem muita gente que deve estar passando por situações ruins, às vezes por falta de conhecimento. Então, você vê quanto que a minha empresa cresceu. Os meus concorrentes venderam as suas lojas, né, ao longo desses anos, sempre estão vendendo, né? Ou seja, eu bato muito forte em relação à minha concorrência. Muitas vezes os donos das outras lojas não conseguem me acompanhar, né? E eles acabam vendendo a loja, porque eles não fazem o que eu faço aqui, certo? Recebi proposta também para vender minha loja, e boas propostas, até brilha o olho, mas como eu falo, o meu objetivo, né, aqui é a médio e longo prazo, né? Então, assim, não é só sobre grana, é sobre história também, legado, e o que eu tô construindo também, né? Eu tô só começando, né? Sou novo ainda, tenho 30 aninhos. Isso aí, cara. E é interessante a gente ver tudo isso, né? Porque você hoje, né, tem um grupo de colaboradores aqui, a gente parar pra pensar, são famílias ali que você tá, mudando a vida delas também. Sim. Né? Então, às vezes, vende, só pensa em dinheiro, vende a loja, aí entra um cara que não sabe administrar, pronto. Aonde tinha 30 funcionários, já tem que demitir 10, o cara não sabe administrar, de 10 cai pra 5, pronto, fechou o negócio. Cara, é triste, né? O cara, geralmente, esse mercado é muito difícil fechar.
Geralmente passa-se o ponto, vende. Aham. Mas fechar um ponto que é de supermercado, geralmente ele sempre vira supermercado, só vai trocando a bandeira. Né? Isso aí. Mas é o que eu falo, justamente porque tem que fazer o dever de casa, tem que buscar o conhecimento, tem que fazer, tem que ter energia suficiente. E eu também, apesar de você ver aí, né, várias empresas ao mesmo tempo, e eu também sou pai, também tenho mulher, tenho filha, tenho todos os problemas que todos os seres humanos têm, entendeu? Normal. É, normal, né? Nós somos super, mas dá pra viver, tem uma qualidade de vida, nossa, animal. Então, assim, dá pra ter todo esse trabalho, toda essa pressão e ainda conseguir ter uma vida se a pessoa buscar o conhecimento, tiver sistema, se organizar pra isso, que foi o que eu fiz, entendeu? Irmão, isso tudo, cara, eu vejo como se fosse um arco e flecha, né? Você, às vezes, ali, jogou ali, preparando aquele arremesso, né? Então, assim, você identificou os setores, você cresceu o setor, você aumentou os setores, aumentou colaboradores, fez tudo isso, e agora a gente chega naquela parte que é o trabalho, né? Você divulgar tudo aquilo que você fez. Como que foi o processo hoje de investimento para você ter o acompanho digital, né? E do time de marketing também, para isso, foi um investimento caro que você fez. Como que a gente precisa fazer a distribuição de toda essa novidade para a pessoa, para o seu público, para a sua cidade, né? Então, como é que foi o investimento nessa parte? Você tá com uma loja agora, pô, legal, você pintou, você trocou lâmpada, informatizou toda ela, colocou colaboradores novos, setores novos. Aí é só abrir a porta, tá tudo certo? Não. Se fosse assim... Então, tá vendo, cara, como é que é simples, mas não é fácil? É isso aí. Tudo isso só foi possível porque nós somos muito agressivos em marketing digital. Adianta você ir lá e começar a vender produtos naturais e não avisar, e não levar mensagem, não falar, mostrar para as pessoas que você tem esse setor dentro da sua loja? Tem como. Você vai vender? Não. Vai. Adianta eu começar a colocar carnes com cortes especiais em bandeja, né, o autosserviço dentro da minha loja, se eu não comunicar o meu cliente? Adianta eu ter produto de piscina dentro da minha loja se eu não comunicar o meu cliente? Adianta eu ter 2 padeiros que produzem coisas maravilhosas dentro da minha padaria se eu não comunico isso para o meu cliente? Imagina. Sacou? Então, assim, tudo isso só foi possível porque todo esse investimento tem aumentado muito as minhas vendas. Então, eu tô numa crescente e tudo isso tá acontecendo. Então, assim, toda essa mudança, todo esse investimento, ele só é possível porque realmente eu estou numa crescente, certo? Tanto de trabalho quanto de venda também, né? Graças a Deus, né? A gente continua crescendo. E isso é o que permite que a gente continue melhorando. Certo? Então, por exemplo, o marketing faz com que a gente realmente cresça e apareça. Nós estamos aparecendo, por isso nós estamos crescendo e nós estamos melhorando para que as pessoas venham aqui e tenham uma boa experiência. Sacou? Então, qual supermercado na minha cidade, tá? Na minha cidade, 10 mil habitantes, que tem uma loja no porte igual a minha, que tem um negócio de senha no açougue, que tem uma televisão que mostra preço, que tem um setor de granel, que tem um setor de autosserviço, que tem uma pizzaria. Cara, não tem nenhum. Não tem. Sacou? Não tem. E é muito doido, cara, tudo isso. E que divulgou. Exato. Divulgou igual eu divulguei. Cara, só pra você ter uma noção, a gente fez mais de 200 eventos nesses últimos 6 meses. Meu Deus, Por gente. baixo, 200 eventos. Cara, em todos os setores. 200 eu tô colocando pouco, mas foi no mínimo. Uma média ali, então, de 300, 400 eventos ali em 6 meses. Pessoal, Tranquilo. faz a conta aí, né? Você que tá em casa, quantos eventos você tem feito no seu supermercado? Quantas vezes você divulgou a novidade que você colocou na sua padaria? Quantas vezes você divulgou que você tá com uma novidade no seu supermercado? Exatamente. Né? Então, assim, é realmente a gente fazer e mostrar. Hoje, Isso. aquela verdadeira história de quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Essa é a realidade, irmão? Essa é a realidade, cara. A gente fez um investimento gigante. Então, assim, essa experiência toda, pra você ver que é uma bagagem que, cara, é anos. São anos de conhecimento pra gente poder chegar num nível de produtividade, de conseguir realizar tantas coisas e continuar crescendo, certo? Sem parar. Olha isso. Entendeu? Então, por exemplo, o marketing é uma das coisas mais importantes. E quando eu entendi isso, porque eu montei uma startup, certo? E consegui escalar em 2 anos mais de 300 clientes a nível Brasil, e mesmo assim eu não consegui fazer o negócio fluir, porque realmente é um negócio que precisa de muita grana, e eu percebi que eu tinha um produto, cara, que eu falava assim, maravilhoso. Eu ajudei realmente muitas pessoas que conseguiram chegar
e conhecer o meu produto, certo? Porém, não foi o suficiente. Olha Então, isso. por quê? Porque eu não sabia levar a minha mensagem no digital, sacou? E aí que eu comecei a estudar marketing, aí que eu fui aprender o marketing digital. Então, faz 3 anos que eu tô estudando marketing digital. Tipo, é uma profissão, realmente, sacou? Então, quando eu entendi que para eu poder escalar o meu negócio a nível Brasil, ou dentro da minha cidade, fazer eventos poderosos, aumentar minha venda, eu precisaria dominar o marketing digital, eu comecei a estudar. E essa é uma jornada que eu já tô há alguns anos, entendeu? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, padaria, né? A gente falou de universo ali, de padaria ali. Hoje em dia o pessoal tá trazendo, como eu sempre falo, é simples, mas não é fácil. Então, todo mundo vende hoje o marketing como é simples. Entendeu? Tipo, é fácil. Sacou? Não é fácil. Calma, né? Calma, não é assim. fácil, tá? O dono de mercado, ele tem que cuidar do supermercado. O negócio dele é supermercado. Inclusive, se você se interessa por isso, tem um vídeo aqui, tá? No nosso canal, que a gente fala exatamente sobre isso. Tá joia? Nas redes sociais também a gente tem muita coisa falando sobre isso, né? Se você tem que delegar ou não essa função no seu supermercado. O que você fez lá atrás, então, irmão? Você pegou, você delegou? Então, no meu caso, como o meu sonho é grande, eu quero levar essa mensagem e dominar o digital, só para não escalar só as vendas no meu supermercado, mas também de outras coisas que eu quero distribuir, certo? Eu comecei a estudar o marketing para me tornar um profissional de fato. Saber certo? o que você tá fazendo. Exatamente. E aí, não só por isso, porque eu queria também montar uma equipe para cuidar do marketing, para que eu possa delegar, certo? E cuidar dos meus negócios. Certo? Então, ou seja, hoje a gente criou a rota, onde a gente tem o quê? Tem um especialista. É simplesmente, hoje em dia as pessoas falam, baixa o aplicativo do celular e você mesmo faz lá o impulsionamento. Clica no botãozinho impulsionar que você pode resolve. fazer isso, mas você vai estar pagando caro e provavelmente você está fazendo errado. Porque é uma profissão. Você aprende, por exemplo, um padeiro. Quanto tempo um padeiro demora para ficar bom? Anos, né, cara? Quantas coisas que um padeiro aprende a desenvolver? Então, ou seja, o cara desenvolve bolo, pão, salgados. Então, assim, cada tipo de coisa é uma coisa. Um processo é uma massa, é um tempo de temperatura do forno, tem que dar um vapor, tem que fazer isso. Tem todos os processos. Cara, é uma profissão. Sem dúvida. Sacou? O marketing digital hoje não é só uma coisinha encapsulada que, tipo, pegou, subiu, pum, vendeu, estourou. Não. Tá na mão de todo mundo, mas calma, né? Tem Cara, calma. o que o dono do supermercado deve entender é que ele precisa entender o conceito e as oportunidades que ele pode conseguir fazendo um marketing digital agressivo. Inteligente, agressivo, sacou? Mas ele não precisa fazer o marketing digital da mesma maneira que ele não vai lá cortar carne, da mesma maneira que ele não vai lá fazer pão. Exato. Você tá entendendo? Então, assim, dentro do marketing digital, o que as pessoas têm que entender? Que o marketing digital são vários profissionais envolvidos. Da mesma maneira que uma padaria, são vários profissionais envolvidos, vários setores ali dentro. Então, por exemplo, nós temos um gestor de tráfego, nós temos designer, nós temos equipe estratégica, nós temos editor de vídeo, nós temos social media. Então, assim, hoje nós temos uma equipe e eu construí, né? A rota está sendo construída por essa equipe, né? A gente está aqui na liderança, mas a gente está construindo isso justamente para que eu possa passar isso para vocês e contar com um time de qualidade. E vocês estão tendo essa experiência nos últimos 6 meses, então, quanta coisa. Todos esses 200 eventos foram produzidos pela essa agência. Sim. Se fosse por mim, jamais seria capaz de ter realizado tudo isso. Não seria 200, né? Seria, exatamente. Lá, 50. Não teria tido o crescimento que eu fiz, todas as mudanças. Isso. Só foi possível porque eu tinha uma empresa e a gente está construindo isso aqui, ensinando o nosso colaborador a falar a linguagem do supermercado, a entender quais são os itens da curva ABC que representam mais faturamento, quais são importantes dentro de cada setor, como fazer evento, como extrair o máximo de cada evento, como fazer a mensagem do evento chegar com mais força, mais velocidade, para que realmente tenha resultado, né, no faturamento, no aumento de ticket, no aumento de cupom finalizado. Então, assim, realmente o supermercadista entender que ele precisa fazer o marketing digital, ele deve entender as possibilidades para que ele possa cobrar a agência de entregar o que ele precisa. Sem dúvida, cara. Sacou? Ó, então, eu vou mais ou menos dentro dessa média. Eu vou romper uma barreira aqui, tá? Eu vou pedir pro editor colocar aí na tela agora o investimento do Imperial em tráfego pago, tá? Só para vocês terem uma noção, uma ligeira noção do que foi essa agressividade, tá? Então, às vezes, o cara tá indo ali com R$100. Não, eu já tô investindo já. Com certeza foi mais de R$20 mil. Olha tranquilo. Isso. Olha Depois isso. você vai mostrar aí. Mas assim,
Então, mês a mês, cara, várias estratégias. Inclusive, a gente testou, como eu falo, o supermercado hoje é um laboratório. Quantas coisas a gente testou, aprendeu, e que outro supermercadista, quando contratar a rota, já vai ganhar esse atalho. O cara não vai precisar gastar dinheiro como eu gastei. Isso é um detalhe. Ele vai aprender com o erro que eu tive aqui, com o dinheiro que eu gastei. Esse é o diferencial nosso, cara, né? Nós somos aqui uma agência realmente especializada. Por que somos especializados? Porque a gente tem o dia a dia, né? A gente tá ali com a experiência, tá? Do dia a dia dos mercados, a gente está avaliando e vendo todo esse crescimento dos mercados. Então, esses 6 meses, a gente esteve aqui diariamente vendo tudo isso, né? E a gente, como estrategista também, tenho visto o Rafael saindo dessa cena do mercado, porque com isso ele consegue montar estratégias para o crescimento da empresa dele. Exatamente. Não só dela, né? De todo o grupo que você direciona. Então, isso é fantástico. Você que está aí até esse momento, né? A gente já passa aqui de 1 hora de podcast, cara. Eu queria muito agradecer a sua presença. A sua presença aqui é muito importante, tá joia? Eu queria muito que você deixasse o seu comentário aqui, deixe o seu nome, da cidade que você tá falando. Boa. Tá? Vai ser muito legal a gente saber o quanto que a gente tá atingindo as pessoas, tá bom? E a gente quer sim mudar a sua história. Então, se você um dia procurou, tá, uma agência, um time especializado no que você está precisando, eu posso falar com propriedade que você achou, sem dúvida nenhuma, tá? Temos aqui um time completo esperando realmente o seu contato, tá joia? Eu tenho certeza que a gente pode mudar a história do seu negócio, tá bom? Exatamente. Rafael, fala uma coisa pra mim, meu irmão. Olhando para uma visão, né, ampliada agora, de toda mudança, de todo crescimento, cara, como que a gente pode enxergar o futuro? Show. Então, eu sempre olho muito para dentro. Eu sempre fui uma pessoa que acredito que cada um é senhor do seu próprio destino. Então, você está hoje no local onde você se colocou. E só você consegue sair dali. Entendeu? Então, por exemplo, dentro dessa crença minha, certo? Eu preciso sempre me cobrar para evoluir. Só depende de mim mesmo. Então, quando alguma coisa está errada, eu não vou olhar para fora. Eu vou olhar dentro de casa. Eu vou ver se eu já fiz as minhas tarefas. Já fiz a minha obrigação. Você tá entendendo? Primeiro eu vou olhar isso. Depois eu vou olhar para fora. Então, por exemplo, quando eu falo que eu entro dentro da minha loja hoje, olha só o tanto de mudança que eu fiz, cara. Isso dos últimos 6 meses e dos últimos anos, gigante. Você vê o tamanho do prédio, como é que a loja vem crescendo. Então, assim, são muitas coisas que a gente vem realizando ano após ano. Uhum. Entendeu? E eu entro na minha loja ainda e eu falo pra você, cara, eu ainda não mudei nada. Eu ainda tenho muita coisa. Então eu entro na loja, ainda tá faltando comunicação visual. Ainda posso melhorar nisso. Eu posso colocar piso na loja inteira. Eu preciso trocar minhas pontas de gôndola. Eu preciso trocar as minhas prateleiras. Eu posso remanejar o meu layout, que eu quero arrumar meu layout. Então, por exemplo, eu quero implantar, agora nos próximos 6 meses, implantar o clube VIP de cliente para me poder melhorar ainda mais minha base, melhorar o relacionamento com meus clientes, né? Que vai ser através da plataforma nossa mesmo, da Super M. Muito bom. Então, assim, tem muita, mas muita coisa para mim fazer dentro de casa e coisas que eu preciso fazer que demandam muito tempo, parecem simples, mas não são fáceis e exigem um esforço não só meu, mas de toda a equipe que precisa estar junto, aprender, certo? Por isso que eu falo que o maior desafio do supermercadista hoje é pessoas gente boa e gente honesta, sacou? Isso. Porque, assim, todo mundo olha o tamanho desse negócio e acha que é fácil. Deu pra entender aqui um pouquinho da palhinha aqui, o tanto de trabalho que é essa parada, meu irmão. Exato, cara. Entendeu? E aí as pessoas chegam aqui, olham e acham que é fácil. Sacou? Acha que você é multimilionário, acha que você ganha dinheiro e por causa disso as pessoas querem arrancar de você. Não tem isso, é mérito, cara. Isso é mérito de trabalho, de todo esforço. Então o varejo precisa de gente boa. O varejo gira muita grana, sacou? E aí é lógico que gera muita... as pessoas ambiciosas querem cortar o caminho do trabalho, elas não querem ter o esforço, elas só querem ter o resultado. E aí quer pegar carona nas bar outras dos pessoas, outros, né, entendeu? cara? Então, assim... E essa dificuldade que você já enfrentou, irmão, você já pensou em desistir algumas vezes, cara? Cara, diversas vezes a gente pensa em desistir, quem nunca? Saca, velho? Tipo, é tanta cobrança, é tanta pressão, é tanto problema todo dia, é tanto desafio, é tanto problema com pessoas mesmo, assim, que não performam, ou que pessoas que são desonestas. Cara, tem muito, velho. Tem muito. Mas uma coisa, né? Isso, eu ia te falar pra você dar um recado pro pessoal que tá em casa, pessoal que pensou em desistir, cara. O que você pode dar um recado pra eles, cara?
Cara, eu falaria o seguinte, olha pra dentro. A resposta tá dentro de você mesmo, certo? Para você poder sair da situação em que você está hoje, se é uma situação ruim, provavelmente assuma a responsabilidade que foi você mesmo que se colocou dentro dela. Maravilha. Ou você foi negligente em alguma coisa, ou você deixou alguma coisa passar, processo, ou muitas vezes não foi por falta de esforço, foi simplesmente por falta de conhecimento, de processo. Não foi o esforço. Eu conheço gente que abria e fechava a loja todo santo dia, vivia realmente uma prisão, trabalhava muito, mas no final não tinha resultado. E no final das contas, o que importa é o resultado. Você tá entendendo? Então, assim, olha pra dentro. Em vez de ficar indo no concorrente, ver o que seu concorrente tá fazendo, cara, olha pra ver se você tá fazendo o que precisa fazer. É a cultura da aprendizagem que você mesmo fala, né? Tem que aprender a aprender. E Sim. aprender a aprender com velocidade. A informação, né, a gente já falou isso diversas vezes, ela tá em cachoeira. Então, saiba escolher aonde você tá colocando a sua atenção. Saiba escolher as pessoas que você tá seguindo, entendeu? Dê prioridade nas pessoas que vão realmente te acrescentar, consumir um conteúdo que realmente pode te ajudar a ir pro próximo nível. Legal. E assuma a responsabilidade. Entendeu? Eu sempre olho pra dentro, sempre olho pra mim, no que eu posso melhorar, no que eu posso dar o exemplo, não no que o meu concorrente tá fazendo. Claro, cara. Eu só vou, se um dia eu entrar aqui dentro da minha loja, ou entrar dentro de qualquer empresa minha e colocar na minha cabeça que eu já fiz tudo o que eu sabia e o negócio não dá certo, meu irmão, aí é a hora que eu vou parar de empreender. Isso aí. Eu jamais vou atravessar a rua e ver o que o outro tá fazendo, porque tudo depende só de mim. Se ele conseguiu, eu consigo. Ponto final, cara. E você que tá assistindo isso, você que tá vestindo aí essa roupa da coragem, cara, eu deixo um recado pra você aqui nesse momento, tá? Você às vezes já tá anotando aí muita coisa, anotando dicas valiosas que o Rafael passou, talvez até você se identificou muito com a história dele, né? Você que tem um supermercado de família, você que começou do zero, você que tá querendo crescer, querendo ser independente do seu supermercado, não ser esse escravo, cara. Eu tenho uma coisa pra falar pra você, cara, todo esse ensinamento que você tá aprendendo, não deixe pro próximo mês, né, Rafael? Isso é uma coisa que tem que agir. Vamos colocar amanhã já em prática tudo isso, não é mesmo? Cara, o que a gente tem que pensar é o seguinte, né? Eu falei aqui do resultado incrível de tanta coisa que eu consegui produzir em apenas 6 meses, certo? Então, acho que a primeira coisa que eu sempre falo, cara, é achar o ponto A. Muito bom. Reflita, como foi o seu primeiro semestre? Né? Ainda vai finalizar amanhã, mas você já fez uma análise de resultado, de venda, de margem, né, de todas as coisas que você fez, como eu elenquei aqui algumas das mudanças que eu fiz. Cara, valorize isso, comunique isso pro seu cliente. Na verdade, esse podcast só surgiu disso, porque eu tava fazendo, né, uma recapitalização. Esse podcast só surgiu nisso, né, porque eu tava fazendo uma Caramba, como é que é o nome da palavra? Recapitulação? Não, uma retrospectiva. Isso. Esse podcast surgiu disso, porque eu tava fazendo uma retrospectiva de todas as melhorias que eu fiz nesses últimos 6 meses. E aí eu vi que dava pra explorar isso e também, né, compartilhar isso com muitas pessoas. Porque realmente, cara, às vezes a gente não dá valor no tanto de coisa que a gente faz. Então, e você, Super? Você fez melhorias? Se você não fez, o problema não tá no concorrente, tá em quem? Em você. Ah, mas eu não tenho grana. Cara, dá pra fazer muita coisa com criatividade, sem gastar dinheiro. Então, vá buscar esse conhecimento. Cara, mudança de hábito. Já fez. Mudança de hábito não gera custo nenhum, cara. Exatamente. Você tá entendendo? Então, assim, eu acho que a maior mensagem que a gente tem que levar é fazer o cara que ele é um diretor. Ele tem que saber onde que é o ponto A e ele tem que saber onde que é o ponto B, certo? Empresa é para ganhar dinheiro, é negócio, é responsabilidade. Pode dar dinheiro, mas também pode dar muito prejuízo. Envolve a vida de muitas pessoas. Então tem que ter responsabilidade. Eu vou falar uma coisa para você. Depois de tudo isso que a gente conversou aqui, tá bom? A gente chega aqui na reta final desse podcast e o Rafael tá falando aqui agora, né, de investimentos baratos e às vezes até zero, né? Você pode investir zero, mas mudança às vezes de hábito, de conhecimento, de mindset. E esse podcast, esse canal aqui, ele é rico em informação, tá? Então se eu fosse você, a partir do momento que acabar esse podcast aqui, eu já ia maratonar os outros, tá bom? Tem dicas aqui nesse podcast, tá? Nesse canal, que você vai ver. Se você colocar e implementar, você já vai ganhar dinheiro, tá joia? Então, se você realmente quer mudar a história da sua vida, do seu mercado, e a história da sua família, tá joia? Se você quer realmente dar uma vida melhor para o seu filho, para sua mulher, tá? Tudo isso, acompanha aqui esse canal, tá joia? Maratona os outros vídeos, a gente fala de evento, a gente fala de muita coisa, de funcionário. Cara, tem muito conteúdo bacana aqui e vai ter muito mais,
tá? Já adianto para você aqui, tá? E agradeço você ter chegado até aqui nesse momento, já passa mais de horas aqui desse podcast. Então, se você consumiu tudo isso, tenho certeza que você está encorajado, tenho certeza que você está aqui agora tomado, tá? De providências que você quer tomar amanhã mesmo, isso eu tenho certeza, tá joia? Então fica aí mais um pouquinho só, a gente tá chegando na reta final aqui desse podcast, e eu passo a palavra aqui pro meu irmão Rafael, para ele realmente te encorajar ainda mais, e a gente selar esse podcast aqui com chave de ouro, né, meu irmão? Sim, cara. Então, assim, acho que a mensagem é o seguinte, é incrível como nós podemos fazer muita coisa em pouco tempo. É isso. Certo? Muitas coisas, se você tá no momento financeiro negativo, você precisa ser criativo, certo? O importante é você saber aonde você está e aonde você quer chegar, certo? E estar com pessoas que estão buscando o mesmo objetivo que você. Eu, né, como supermercadista, esse ano eu já fiz 2 viagens, já fui para Bahia, gravar podcast com meu amigo Thiago, né, a gente conversou lá com vários donos de mercado, então a gente sabe o que a gente está falando. Eu fui para o Rio de Janeiro, num evento do Leandro Rosadas, no Bootstrap, também tinha muito supermercadista lá. Então, assim, você precisa viver de verdade, se é o seu sonho viver o varejo, viver supermercado, você realmente precisa tomar isso como seu objetivo e andar com o supermercadista, com pessoas que querem melhorar o seu supermercado, que querem te ajudar a fazer grana e também ter qualidade de vida. O varejo, apesar dele ser desgastante, ele também pode ser lucrativo e também dar qualidade de vida para você e para a sua equipe e seus colaboradores. Que isso, cara. E aí eu deixo essa mensagem para você então, meus amigos. Você aí, super, como é que vai ser o seu segundo semestre? Tá? Você vai repetir o erro do primeiro? Você vai se encorajar? Vai mudar amanhã o seu comportamento? Vai conversar com o seu time? Tá? Vai acontecer hoje aqui no nosso mercado uma reunião com um grupo. Tá? Em breve a gente vai soltar um vídeo de tudo isso, de todo o nosso comportamento em relação ao nosso time. E a gente vai compartilhar com você com o maior prazer desse mundo, porque a gente quer também, assim como a gente está mudando a nossa história, a gente quer ajudar você a mudar a sua história, tá joia, super? Valeu, super. Forte abraço. Bora pra cima. Esse foi mais um podcast aí da Rota Marketing Digital. Falamos aqui hoje com o Rafael Pena, tá joia? Diretor aí do Supermercado Imperial e também um grande empresário aí do ramo do supermercado. Então, tá? Se você anotou aí, coloca em prática, tá? Como é que vai ser o seu... Deixa de curtir aí também o nosso canal, né, da Rota. Importantíssimo, cara. Você se inscrever aí, deixar o seu like pra gente é muito importante. E eu vou falar mais, cara. Compartilha isso com um amigo. Tá joia? Se você aí tem um amigo também que tá passando pela mesma coisa, cara, você tá naquele grupo de network de supermercadista, manda lá pra eles. Eu tenho certeza que além da sua história, a gente pode mudar de outras muitas também, beleza? Cara, obrigado por você ter ficado até aqui. Esse foi mais um podcast da Rota Marketing Digital. Eu sou o Renan, Rafael do meu lado e tamo junto, super! Valeu, super!